Olá, cursistas do curso técnico Informática para a Internet. Eu sou o professor Mauro Silva, sou professor da disciplina Fundamentos de Desenvolvimento Web e essa é a nossa aula de abertura. Bem, como é que nós organizamos esse momento aqui com vocês, pessoal? A gente vai fazer aqui inicialmente o resumo do plano de ensino, onde nós vamos comentar um pouco como é que está organizado a disciplina, tá? Depois a gente vai fazer aí uma breve contextualização em que a gente vai tratar de assuntos que vão ser vistos no decorrer do curso, tá? No decorrer da nossa disciplina, tá? Como o surgimento da internet, a arquitetura da internet, a introdução ao HTML, e aí a gente vai ter aí um breve momento para reflexão, tá? Encerraremos nesse nosso momento com uma atividade diagnóstica, ok? Bem, quem é o professor Mauro? Bom, o professor Mauro ele é mestre em ciência da computação, sou formado em ciência da computação, graduado em ciência da computação pela UFMA e também mestre em ciência da computação também pela UFMA. Trabalhei em empresas como o Unicelma, como os Correios, e atualmente estou no IFMA e sou professor do curso de Sistema de Informação e professor também do ensino técnico, no curso de Programação de Computadores, ok? Bom, aí está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dificuldade, tiverem algum questionamento ou algo a comentar a respeito da disciplina, pode nos passar por e-mail ou, e principalmente, pode nos procurar lá no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Bom, o nosso plano de ensino ele é dividido em três partes, vamos dizer assim. A ementa, que diz o que a disciplina tem que falar, o que a disciplina tem que cobrir. A nossa disciplina tem como ementa aplicações web, arquitetura cliente-servidor para web e linguagem de marcação. Baseado nessa ementa, a gente tratou aí como objetivo geral proporcionar ao aluno a compreensão do surgimento da internet e da sua evolução, entendendo a sua arquitetura. Nós vamos discutir aqui desde o surgimento da internet, como é que a internet surgiu, o processo de evolução que a internet passou, a chegar no ponto da gente tentar entender como é que ocorre, por exemplo, a nossa conexão com a internet. Como é que eu consigo acessar a página do IFMA, como é que eu consigo acessar a página do ambiente virtual de aprendizagem, como é que eu consigo acessar o Google, e aí para fechar esse aspecto a gente vai falar um pouquinho da arquitetura. A questão de termos um modem, temos que ter um provedor, temos que ter um navegador, todos esses elementos a gente vai comentar um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho aqui nesse momento de abertura, mas você também vai discutir um pouco esses aspectos no decorrer da nossa disciplina. Tá? Outro ponto são os componentes que fazem parte aí, da mesma e o processo de construção de páginas. A nossa disciplina tem como um dos objetivos gerais dar essa possibilidade de você entender e criar as páginas que são disponibilizadas na internet. Geralmente a gente utiliza para isso uma ferramenta, a gente tem um editor, ou você pode usar até um próprio bloco de notas, usando uma linguagem chamada linguagem de marcação, denominada HTML. Então esse vai ser também um dos pontos a serem discutidos dentro da nossa disciplina. E aí nos objetivos específicos, eles já são desenhados dentro das unidades. Nossa disciplina ela foi organizada em 3 unidades, como a maioria das disciplinas que vocês já devem ter tido, ela é organizada em 3 blocos. Tá? Na primeira unidade vai estar muito forte a questão da arquitetura e do surgimento e da arquitetura da internet. É o pontapé inicial para a gente entrar na disciplina. Na segunda unidade, já no meio da disciplina, a gente já começa a discutir um pouco sobre o HTML. Tá? O HTML é uma linguagem extremamente importante para vocês que vão trabalhar com a construção de páginas. Tá? No momento, inicialmente, construir páginas estáticas e depois você também vai precisar dele quando você for construir páginas dinâmicas, quando você estiver um pouco mais à frente no teu curso. Tá? Então, a primeira parte na unidade 2, a gente vai discutir elementos do HTML, tais como as tags básicas de parágrafo, de quebra de linha, de construção de tabelas, de links, de imagens e vídeos, isso tudo a gente vai trabalhar na unidade 2. Na unidade 3, a gente vai trabalhar umas tags um pouco mais, não vou dizer complicadas, mas que requer um pouco mais de atenção, como a parte de construção de formulários, em que a gente vai poder construir um formulário de cadastro ou algo desse tipo, e isso é interessante porque você vai utilizar esses formulários mais lá para frente. Tá? Em disciplinas como programação para a parte web, você vai utilizar por demais essa construção de formulários. Ok? Bem,
Os conteúdos a serem trabalhados em cada unidade. A gente tem um conteúdo macro, né, que é a internet, histórico e fundamentos para a unidade 1. Na unidade 2 a gente tem o HTML, trabalhando com hipertexto, imagens e vídeos. E na unidade 3 a gente tem o HTML, listas, tabelas e formulários. Tá? Então os conteúdos eles foram bem desenhados dentro daqueles objetivos que a gente quer alcançar com vocês. Tá? Bom, o que a gente tem de procedimento de ensino, pessoal? Tanto para a unidade 1, quanto para a unidade 2, quanto para a unidade 3, a gente vai ter fórum temático de dúvidas, a gente vai ter atividade avaliativa à distância, a gente vai ter materiais complementares, audioaulas, videoaulas e vai ter um encontro presencial e atividades no polo. Tá? O fórum temático de dúvidas são áreas para você discutir com os seus colegas, para você discutir com os seus tutores, para você discutir com o professor aspectos relacionados à disciplina. Tá? Lá você pode colocar, por exemplo, no de dúvidas, um questionamento. Se você não compreendeu algum aspecto dessa videoaula, você já tem como ir ao teu fórum de dúvidas, você já pode entrar no ambiente, ir até o teu fórum de dúvidas e colocar que parte da videoaula ou que parte do conteúdo você não compreendeu. E aí você tem tanto os tutores à distância quanto o professor que pode estar dando esse suporte para você te explicando, né? Ou te trazendo mais elementos para que você possa compreender um pouco melhor aquilo que foi explanado aqui. As atividades avaliativas à distância, elas fazem parte da composição das notas do final da disciplina. É uma atividade que é interessante que você tenha cuidado com relação ao prazo, né, porque ela tem um momento lá de abertura e tem um momento de fechamento, e aí se você deixa de fazê-la, se você perde o prazo de fazê-la, você acaba ficando sem nota nessa atividade. Tá? Os materiais complementares têm como objetivo, como o próprio nome diz, complementar o conteúdo que vocês já têm, tá? Com o objetivo de trazer mais elementos, tentar trazer mais procedimentos de conteúdos, né? Que venham a trazer benefícios com relação ao entendimento de algum ponto que de repente no material foi exposto de uma forma e no material complementar ele traz uma outra forma, ele traz uma outra visão e aí de repente até facilita um pouco mais o entendimento. Tá? A gente tem audioaulas e videoaulas e tem os encontros presenciais, que é interessante que vocês organizem também no polo, é interessante que você vá ao teu polo, é interessante que você monte um grupo de estudos para discutir tanto a questão das atividades, como para estar tirando dúvidas a respeito da nossa disciplina. Tá? Lembrem, um curso é à distância, mas ele se faz também bastante de forma presencial. Bom, procedimentos e critérios de avaliação, pessoal. E a gente vai falar um pouco sobre as avaliações da disciplina. Como a gente falou anteriormente, a gente tem atividades avaliativas à distância. E a gente tem uma atividade avaliativa dessa para cada unidade. A gente tem, por exemplo, para a unidade 1, a atividade avaliativa da unidade 1 é o fórum avaliativo. Tá? É geralmente exposto para vocês uma determinada temática, né, para que você possa colocar a tua opinião. Tá? E aí é sempre interessante, aí você deve fazer uma leitura calma e criteriosa do que está lá no fórum, para que você possa participar com maior efetividade, para que você tenha a pontuação máxima. Né? É interessante que você tente chegar aí na pontuação máxima daquilo que está se propondo. Tá? Então, geralmente tem uma temática e geralmente é solicitado que você contribua com a temática e que você discuta com os colegas a respeito daquilo que foi proposto. Na unidade 2, nós temos aí o questionário avaliativo. Né? E aí a gente já alerta vocês já devem ter respondido questionários aí nas outras disciplinas. A gente sempre tem que ter cuidado com relação ao número de tentativas, dar uma estudada antes, naquele conteúdo da unidade 2, antes de responder o questionário, para que você não tenha dúvidas, né? Para que você também possa alcançar uma pontuação suficiente para te ajudar a ser aprovado na disciplina. A terceira atividade, a atividade da unidade 3, ela é um vídeo arquivo único. Ela vai ser, geralmente, ela é uma atividade que requer um pouco mais de cuidado do aluno com relação à construção. Por quê? O fórum, ele é uma participação bem aberta, bem livre. O questionário, ele é algo bem fechado, né? Você tem ali elementos que são questionados e você vai lá e responde, marca uma determinada opção. Já a terceira atividade, ela é uma atividade geralmente de construção, que vai requerer de vocês o conhecimento do HTML, com certeza do HTML, de tudo aquilo que foi discutido no decorrer da disciplina. Ela é quase como se fosse uma atividade de fechamento da disciplina. Então ela vai requerer um pouco mais de cuidado, vai requerer um pouco mais de atenção de vocês.
Ok? E aí a gente tem a atividade de avaliação presencial, que é a prova regular, que é realizada ao polo, geralmente ao encerramento da disciplina. Então esses são os nossos procedimentos e critérios de avaliação. Para encerrar aí o resumo do nosso plano de ensino, a gente tem como referência esse material de fundamentos de desenvolvimento web da Universidade Federal de Santa Maria, do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, né? Do Bruno Batista. Tá? Esse material é o material que está sendo utilizado como base para a construção da disciplina. Né? E é um material bem interessante, é um material bem rico, é interessante que vocês baixem, né? Ele vai ficar disponível lá na página da disciplina, baixem, deem uma estudada, deem uma lida, para que você possa ter um acompanhamento aí melhor na tua disciplina. Bom, após esse nosso breve resumo sobre o plano de ensino, onde a gente traz aí os elementos que fazem parte da nossa disciplina, e aí é até interessante porque você já vai conseguir visualizar aquilo que a gente vai estar discutindo aqui, já vai conseguir ligar, isso aí realmente a gente vai ver na unidade 1, a gente vai ver na unidade 2, isso aqui a gente vai ver na unidade 3. Esse nosso momento de abertura é o momento em que a gente traz pelo menos uma pincelada sobre aquilo que a gente vai ver no decorrer de toda a nossa disciplina. E aí o primeiro ponto que a gente traz é essa figurinha para a gente poder contextualizar. Eu queria que você desse uma olhada nela e tentasse lembrar ou descobrir essas várias imagens que tem aqui saindo aí do alto-falante. Eu acho que algumas delas você já conhece. Talvez algumas delas muitos de vocês tenham contato, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, aí, quem não conhece ali aquele passarinho, né? O passarinho ali está representando o Twitter. A gente tem um F ali que representa o Facebook. A gente tem ali o YouTube, a gente tem ali o Pinterest, a gente tem ali o Bing. Tem vários elementos aí, né? Tem vários elementos. E aí, o que isso tudo tem a ver com a nossa disciplina, pessoal? O curso de vocês é um curso voltado para a internet. E essa disciplina de fundamentos para a web, tá, ela vai justamente inserir você dentro desse mundo. Tá? Para que você tenha um bom desempenho na programação, é interessante que você entenda todo aquele contexto, né, que vai estar cerceando a disciplina, tá? Que vai estar ao redor da disciplina, tá? Ao redor do curso de vocês. Tá? Então, a gente traz aqui elementos que hoje são elementos que as pessoas têm um contato aí praticamente diário, né? Quem é que não para um pouquinho para ver aí o seu Facebook no celular ou então no computador? Quem é que não para aí para assistir às vezes um vídeo no YouTube, uma aula, um episódio que você perdeu aí do teu seriado, que de repente está lá disponível? Quem é que não vai lá no Twitter e participa um pouco ali discutindo daqueles vários elementos que são colocados lá, né? Então tem vários elementos aí, as pessoas cada vez estão acessando e ficando por mais tempo conectadas, né? E isso tudo vai fazer parte da tua disciplina, isso tudo vai fazer parte da tua formação. Essas pessoas que estão aí conectadas por bastante tempo no Facebook ou no YouTube, elas são teus prováveis clientes. O Facebook, ele é uma página, né, é uma rede social, mas é uma página, né, ou então um aplicativo para celular, tá? Mas é uma ferramenta que funciona na web, que funciona na internet. E é justamente nesse mercado, é nesse ambiente que você vai estar sendo inserido agora. Tá? Então a gente trouxe aí esses vários elementos para você lembrar que todas as pessoas que estão conectadas são teus possíveis clientes. Tá? Se ao final do curso você tiver uma ideia, eu quero fazer um site para vender produtos de beleza, né? E aí você monta teu site, ali você já tem um ponto de referência onde as pessoas vão poder comprar os produtos de beleza ou algo do gênero. Tá? Então, para que você comece a vislumbrar que todos esses caras, todos esses elementos que estão aqui colocados, o Twitter, o Facebook, o YouTube, partiram de ideias, tá? E foram colocadas na internet, que é o caminho no qual vocês estão começando a percorrer, tá? Estão começando a ser inseridos. Ok? Bom, porém, pessoal, a gente usa muito esse termo de forma, às vezes fica até um pouco confuso, internet e web. Né? Hoje em dia essa confusão ela é um pouco maior porque quase ninguém mais usa o termo web. Não sei se vocês já perceberam, dificilmente as pessoas dizem, não, tem uma página na web. Não, tem uma página na internet. Né? Internet e web são coisas distintas. A web é um dos vários serviços que você pode ter disponibilizados na internet.
Então, antes da gente falar aqui sobre o web, sobre o desenvolvimento para a web, sobre como é que a gente programa para a web, como é que eu crio uma página em HTML, a gente vai falar um pouquinho sobre a internet, tá? E aí, embora esses termos eles sejam utilizados aí de forma mesmo indiscriminada, como se um fosse o nome do outro, eles não são, tá? A internet, pessoal, é todo um conglomerado de componentes que fazem a web e vários outros serviços funcionar. A web é um dos serviços que a internet tem e é aquele serviço responsável principalmente pela parte das páginas. O YouTube, o Facebook, o Google, todos esses caras estão disponibilizados na web, tá? Mas não existe só esse serviço que utiliza a internet. Existem serviços como FTP, que é serviço de transferência de arquivo, tá? Que também ele é disponibilizado via internet. Tá? Existem vários outros serviços que fazem uso da internet e que não necessariamente são web. São páginas para a web, são páginas disponibilizadas na web. Tá? Então isso é interessante que a gente comece a distinguir aquilo que é internet e aquilo que é web. Tá? Bom, e aí quando a gente traz a internet, a gente traz vários serviços. Tá? Vários serviços. Tá? Às vezes o serviço de GPS, o serviço de localização, ele está fazendo uso da internet. Tá? Às vezes há um serviço que está passando na TV, ele está fazendo uso da internet. Tá? Hoje a gente já tem, por exemplo, geladeiras que se conectam com a internet, né, para mandar informação para um determinado local, para dizer, por exemplo, que acabou o leite, está precisando comprar ovos. A gente já tem esse tipo de serviço. Tá? E tudo isso faz parte são serviços que são disponibilizados na internet, mas não necessariamente são serviços web, né? A web ela é visto muito mais com a característica das páginas. Quando você está navegando, ali utilizando o navegador para poder acessar a página do Google, para acessar o Facebook, para acessar o YouTube, ali você está usando um serviço chamado web. Tá? Então a internet ele é muito mais do que simplesmente somente acessar páginas. Tá? O serviço de transferência de arquivos, que é um serviço que você faz quando você está construindo uma página, né? A gente vai construir uma página, a gente vai ter projetos com certeza que vai solicitar de vocês que vocês disponibilizem a tua página na internet. Tá? E essa página, ao ser disponibilizada na internet, ela vai ser disponibilizada utilizando um serviço chamado FTP, em que você pega os arquivos da tua máquina e manda os arquivos para uma outra máquina e essa máquina vai disponibilizar essas páginas na web, tá? Utilizando os recursos que são providos pela internet. Tá? Então o primeiro ponto é a gente tentar diferir internet de web. Né? E aí eu queria muito que você tivesse essa visão. A web ela é muito voltada ao conceito das páginas. Tá? E a internet ela é praticamente todo o ambiente estrutural que existe para permitir essas várias conexões, essas várias comunicações providas por esse ambiente. Tá? Para a gente entender um pouquinho mais, é interessante se você acessa a internet em casa, essa figurinha aí ela vai lembrar um pouquinho o que você deve ter na tua casa. Tá? Se você tem um serviço tipo Velox, tipo Net, qualquer um desses serviços aí que permite você acessar a internet em casa, geralmente esse desenho aí ele se parece muito, principalmente se você tem uma internet sem fio. Tá? O que é muito comum hoje nas casas, você tem o acesso à internet e aí você compra um roteador Wi-Fi, conecta ele junto geralmente ao modem e aí você passa a ter internet espalhado por todo o ambiente da casa. Tá? Então essa figurinha ela mostra bem isso, ela mostra desde a conexão que você tem com a internet através do modem, através do roteador, e aí o roteador ele já ali é um roteador Wi-Fi, você percebe ali a anteninha dele, tá? Ele é um roteador Wi-Fi, mas esses roteadores Wi-Fi também tem uma série de portinhas atrás, se você tiver curiosidade de tiver em casa, você dá uma olhada no que você tem aí como roteador, geralmente tem um monte de portinhas, são aquelas aberturas que tem atrás para que você possa conectar o computador com o cabo. Porque geralmente ele é um roteador Wi-Fi, mas ele também é um roteador para uma rede cabeada. Tanto que você vê aí na outra imagem, a pessoa conectando, né? Conecta ali no roteador, depois conecta ali atrás do computador, numa placa chamada placa de rede. Tá? E nesse processo da internet, as máquinas que entram na internet, elas ganham um número, elas ganham uma identificação. Essa identificação a gente chama de endereço IP. Isso serve tanto para uma rede cabeada, como para uma rede Wi-Fi. Todo mundo que entra na internet, pessoal, todo mundo que acessa a internet, ganha esse número, ganha o endereço IP.
ele é, na verdade, como se fosse o endereço da tua casa. Tá? Ele é um local que te identifica, tá? Que identifica a tua máquina, dizendo essa máquina está acessando a internet e o endereço dela é este aqui. O que é mais bacana é que esse endereço ele é único, não existem dois IPs, duas máquinas na internet com o mesmo número IP. Beleza? Bom, aqui a gente traz para vocês alguns, só para a gente poder reforçar, aquilo que geralmente a gente chama de web. Tá? A web justamente é essa disponibilização desse serviço de páginas que você geralmente acessa via navegador. E aí a gente tem, por exemplo, como sites de buscas, como o Google, sites de entretenimento, como o YouTube, sites que permitem você fazer compras, como Americanas.com, Shoptime e várias outras, Ricardo Eletro, várias outras lojas que hoje em dia têm sua loja às vezes física, mas tem sua loja também na internet, permitindo que você compre a partir de qualquer ponto, a partir de qualquer local que você tiver. Basta ter o acesso à internet para que você possa usar esse serviço web. Ok? Então isso aí é bem essa distinção. A web é toda uma estrutura, todo um conjunto de componentes que permite que os vários serviços, dentre eles a web, possa ser utilizado por nós, possa ser utilizado pelos usuários. Bom, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a internet, é interessante que a gente entenda como é que a internet surgiu, pessoal. A internet hoje, como a gente já conhece, ela é um pouco diferente de como ela surgiu, né? E aí a gente vai trazer aqui um breve histórico, só para a gente poder, de repente, talvez até alguns já tenham consciência dessa história, mas só para a gente poder saber de onde a gente partiu, né? Como é que a gente estava quando tudo começou e como é que a gente está hoje em dia. Tá? Quais eram os serviços que a gente tinha naquela época para o que a gente tem hoje, né? A internet, como a maioria dos recursos e dos avanços tecnológicos que a gente tem, infelizmente partiram muito dos serviços de situações de guerra, né? Infelizmente. Tá? Infelizmente. E na época da Guerra Fria dos Estados Unidos contra na época a União Soviética, né? Havia-se muito o medo de ataque nuclear. E um ataque nuclear, ele praticamente derrubaria as comunicações existentes naquele ponto. Tá? Então, o que começou a se imaginar? Bom, a gente tem que ter uma forma, então, que se um determinado local for atacado, tiver uma explosão e tudo for destruído, a gente tem que tentar continuar mantendo a comunicação entre os outros locais, entre os outros pontos. Tá? Então surgiu a ideia de construir uma rede, como se fosse uma rede distribuída. Uma rede de vários pontos que pudessem se comunicar. Esse aí é um conceito extremamente novo para a época, pessoal. Para a época, as redes de computadores estavam começando a surgir, e essa possibilidade de você conectar máquinas em locais diferentes era algo assim que se pensava e imaginava assim, bom, acho que isso aí não vai dar certo não, então isso aí é quase impossível de se fazer, né? E hoje a gente está onde nós estamos, né? Então, quando surgiu esse conceito da gente tentar compartilhar os arquivos que a gente tem com os vários locais, para evitar que se tiver um ataque, se tiver um determinado prédio for atacado, tudo for destruído, essa informação ela pode continuar tramitando através de outros canais, através de outros computadores, né? E aí foi quando surgiu o que a gente chama de cadeia de comunicação distribuída, que era composta aí por vários computadores interligados por várias linhas telefônicas diferentes. E aí é interessante que vocês assistam um vídeo que está disponibilizado como material complementar para vocês, que fala justamente do surgimento da internet. Esse vídeo ele é curto, ele não é muito longo, mas ele traz uma história bem legal, que é desde quando a gente partiu dos conceitos mais simples da tecnologia que a gente tinha, até o momento que a gente se encontra hoje em dia. Tá? Ele reforça bem esse surgimento da internet. Pois bem, a ideia do surgimento da internet era mais ou menos essa. Você está vendo aí a figurinha, você tem um ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Se o ponto F, por algum momento, por algum motivo, tiver problema, o ponto A e o ponto D e o ponto E eles vão continuar se comunicando. Tá? E de repente os arquivos que estão ali no ponto F, se eles forem copiados para o ponto A, para o ponto E ou para o ponto D, você não perde esses arquivos. Você continua tendo acesso a esses arquivos.
Tá? Então a ideia era mais ou menos essa, porque o grande medo que se tinha era de um ataque nuclear destruir todo o ambiente e você perder tudo que você tinha lá. E aí a gente está falando de pesquisas, a gente está falando de pesquisas principalmente na arte bélica, novos equipamentos, todos os elementos tecnológicos que infelizmente, né, vieram a surgir com esse procedimento de guerra. A internet, infelizmente, ela surgiu, né, surgiu dessa necessidade da gente ter essa possibilidade de comunicar-se entre diferentes pontos. Bem, aí tem o que a gente chama de ARPANET, pessoal. A ARPANET, ela é uma das redes que veio dar depois, veio fazer surgir depois o que a gente chama hoje de internet. Tá? A ARPANET era composta desses pequenos pontinhos vermelhos, né, que eram as instituições que tinham computadores ligados em rede. Então você tinha ali, por exemplo, o computador lá em Utah, né, que é uma cidade, né, faz parte de uma universidade lá numa cidade dos Estados Unidos. Tu tem a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, que é um outro local, é uma outra área lá nos Estados Unidos. Então você tem aí a possibilidade dessas máquinas estarem se comunicando. E isso hoje em dia, embora pareça simples, para a época era um conceito extremamente inovador. Né, extremamente inovador. E essa rede, o que aconteceu com a ARPANET e com outras redes que vieram a contribuir para o surgimento da internet, é que elas começaram a crescer, ao chegar do ponto em que a gente se encontra hoje. Hoje em dia, até o teu celular acessa a internet. Tá? Até teu celular entra dentro dessa rede. Ok? Bom, outros pontos do surgimento da internet é a utilização do TCP/IP. Existe um conceito em redes de computadores, pessoal, chamado protocolo. O protocolo, a ideia do protocolo é permitir que duas máquinas, aí você pode imaginar duas pessoas, por exemplo, que falam línguas diferentes, e para elas poderem se comunicar, elas adotam uma única língua. Vamos supor, para a gente entender um pouquinho o que é o TCP/IP, né? Que o TCP/IP ele faz parte de um conceito chamado protocolo. Tá? O protocolo ele permite que duas entidades que não falem a mesma língua possam se comunicar numa língua padrão. Por exemplo, vamos supor que eu fale espanhol, mas não saiba falar inglês. Né? E vou conversar com uma pessoa que fala inglês, mas não fala espanhol. Bom, como é que eu vou falar? Se eu só sei falar espanhol, como é que eu vou falar inglês, né, com uma pessoa que de repente só sabe inglês? E como é que ela vai falar comigo se eu não sei inglês e ela não sabe espanhol? O que a gente tem que fazer aí entre essas duas pessoas é adotar uma língua que tanto eu conheça como a outra pessoa conheça. E aí a gente adota, por exemplo, vamos supor que nós dois saibamos falar o português. Então a gente vai usar o português para se comunicar. O português ele funciona aí como um protocolo entre essas duas pessoas que não falam a mesma língua. Então o TCP/IP ele é justamente isso, ele é um protocolo que permite com que máquinas diferentes possam se comunicar. A adoção do TCP/IP pelas várias máquinas permitiu que todas essas máquinas pudessem conversar utilizando essa mesma língua, utilizando esse mesmo protocolo. Tá? Então isso aí foi uma contribuição muito forte para que cada máquina, cada computador, cada celular ou tablet, ao entrar na internet, ele tem que aceitar esse tipo de protocolo, ele tem que aceitar esse tipo de comunicação, chamado TCP/IP. Tá? Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho como é que foi o surgimento da internet, quais são esses elementos que fazem parte aí, da internet, é interessante a gente entender como é que a gente acessa a internet. Tá? Quando você faz o acesso em casa do ambiente virtual de aprendizagem, você coloca lá a URL, que é aquele endereço, tá? Tipo, eu quero acessar o site do Google. Qual é a URL? Qual é o endereço do site do Google? www.google.com. Esse conjunto de palavras forma o que a gente chama de URL. É como se fosse o endereço desse site, o endereço dessa página, tá? Só que para poder chegar a esse ponto de você acessar, tem uma série de elementos que contribuem, né? Para que essa estrutura, né, para que você possa ter realmente o acesso à internet. E aí tem esses três elementos: o CPE, a rede de acesso e o POP. O que são esses carinhas aí, pessoal? Bom, isso fica melhor explicado, acho que através de uma imagem. Se você está na sua casa,
muito provavelmente e se você tem acesso à internet, muito provavelmente lá na tua casa deve ter um equipamento chamado modem. Antigamente esses modem eles eram colocados dentro do computador. Hoje em dia geralmente ele é um modem externo, né? Ele fica do lado de fora, né? E permite que você conecte ele ou ao computador ou ao roteador se você tiver uma rede Wi-Fi. Esse modem é o que a gente chama de CPE. É ele que permite que sua máquina acesse a internet. Tá? Acesse a internet. Tá? No caso aqui, você está vendo ali que tem um computador e tem uma setinha ligando, indo e vindo para o modem. Que no caso aquele modem é um modem que também tem acesso Wi-Fi. Tá? Ele já serve tanto para que você envie o sinal de internet para o computador através de cabo, como também envie esse sinal de internet para todos os dispositivos sem fio que você pode ter na sua casa. Celular, tablet, Smart TV, todos esses equipamentos fazem uso de rede sem fio. Tá? Bom, e além desse modem, você também tem um outro carinha ali chamado rede de acesso. O que é a rede de acesso, pessoal? Rede de acesso é todos os equipamentos e todos os elementos arquiteturais que dão a possibilidade desse modem acessar realmente a internet. Tu tem aí cabos de fibra ótica, você tem vários equipamentos, todos eles contribuem para fazer com que esse sinal de internet chegue até a tua casa, chegue até o modem e do modem você possa mandar esse sinal para o computador ou via rede sem fio para os demais equipamentos. Tá? Então toda essa estrutura que faz com que a internet saia do ponto em que foi originado e chegue até a sua casa é chamado de rede de acesso. Tá? E tem um outro cidadão chamado POP, né, que é o ponto de presença, que na verdade é o elemento, né, que dá o que a gente chama de endereço IP para a nossa conexão da internet. Então tem alguém, tá? E aí geralmente conectado a um provedor que dá esse endereço IP para nós. Por que eu preciso desse endereço IP? Pessoal, quando você manda via através do navegador www.google.com e dá Enter, aquela tua requisição ela dá uma viagem aí gigantesca para chegar ao destino e depois dá uma viagem gigantesca para chegar e entregar o que você solicitou para o destino, que é você, tá? Que é quem originou a solicitação. Esse processo de comunicação, ele passa por todos esses elementos. A tua solicitação, às vezes, dá a volta ao mundo para depois retornar novamente para você. Porque quando você digita www.google.com, o que você recebe de resultado é a página do Google. E essa página, ela está hospedada, ela foi colocada, ela é um arquivo que está colocado em uma máquina que você nem sabe onde está. Mas uma coisa é certa, ela não está próximo de você, tá? Ela não está próximo de você. Então você passa por todo esse processo. Tá? Então quando você está navegando, você tem necessidade de ter esse endereço IP, porque é pelo endereço IP que quando você solicita algo, ele sabe, bom, quem solicitou a página do Google foi esse endereço IP. Como os endereços IPs eles não são repetidos, vai ser exatamente você que vai receber a página do Google. Vamos supor que eu digitasse lá www.google.com, o endereço IP da minha máquina fosse 10 e o endereço IP da tua máquina também fosse 10. Quando o equipamento que recebe essa requisição manda de volta, ele manda, bom, isso aqui é para ser entregue no endereço 10. Se duas pessoas tiverem o mesmo endereço, o que vai acontecer? Ele não sabe para qual das duas que ele vai ter que mandar. É a mesma coisa quando você manda uma carta para alguém e se existisse na cidade duas pessoas com o mesmo endereço, na hora que o correio fosse entregar, ele ia achar estranho. Então, bom, já entreguei essa carta aqui, mas tem esse mesmo endereço aqui. Né? Para qual casa que eu vou entregar a carta? Né? É a mesma ideia, é a mesma funcionalidade, a mesma finalidade o IP. Tá? Você tem que ter esse endereço IP, por isso que o POP é importante, porque é ele que dá um endereço IP para a tua conexão da internet, para que a partir daí realmente você consiga navegar na internet. Ok? Bom, aqui tem um pouco mais detalhado, né, como é que acontece isso. Tá? Quando você tem um site, como por exemplo o site do IFMA, o site do Google, geralmente é um pequeno conjunto de palavras. Tá? Qual é o site do Google? www.google.com.
Qual é o site da Globo? www.globo.com. Qual é o site do IFMA? www.ifma.edu.br. Perceba que cada endereço tem um desenho, né? Tem aí um conjunto de palavras que o represente. Tá? Só que cada endereço desse, pessoal, representa uma máquina que está na internet. Essa máquina guarda todos os arquivos que aparecem na tua máquina quando você digita, por exemplo, www.globo.com para ver uma notícia, alguma coisa assim, e aí aparece na tua tela todas aquelas imagens, todas aquelas notícias, todos aqueles vídeos, tudo aquilo está colocado em uma máquina. E o que acontece quando você digita esse endereço é que tudo aquilo que está na máquina vem para a tua máquina. E isso é muito interessante, ou seja, tudo aquilo que está lá é copiado para a tua máquina e aí aparece aonde? No teu navegador. Isso é para o teu computador, para o teu tablet, para o teu celular, todos eles funcionam da mesma forma. E como eu disse para vocês que toda máquina que está na internet ganha IP, essa máquina em que os arquivos ficam guardados, ela também tem um endereço IP. Então percebam que tanto a tua máquina que solicita como a máquina que contém esses arquivos, todas duas têm um endereço IP. Tá? Só que seria muito complicado, por exemplo, você gravar o endereço IP da Google, ou o endereço IP do Globo, ou o endereço IP do IFMA. Toda vez que você fosse acessar, você teria que ir lá no caderninho, enquanto você não grava, e sair digitando esses endereços. Por isso que existe esse endereço mais fácil, essa forma mais fácil, até para criar uma marca para você. Olha lá, qual é o site do IFMA? www.ifma.edu.br. Qual é o site da Lojas Americanas? www.americanas.com. Então, sempre tem ali no endereço daquele serviço, daquela página, a marca dele lá. Né? E ficaria muito complicado se a gente tivesse que ficar decorando esses números IPs, esse monte de número. Né? Imagina, você navega em vários sites e para cada site você teria que gravar com o endereço IP. Só que existe alguém que faz essa conversão, porque no fundo o que você precisa saber é o IP. E esse alguém que faz essa conversão, que pega o endereço e transforma em IP, pega o IP e transforma em endereço, se chama DNS. Tá? DNS. Então o DNS ele faz justamente isso, como a gente está vendo aqui. Tá? No 1 você tem lá digitado whatipaddress.net, vai para o DNS server, que é aquela figurinha que está ali ao lado, e ele transforma esse endereço no IP. Com esse IP é que é disparado uma solicitação para que você chegue realmente onde tem que chegar. Então você sempre vai passar por um servidor de DNS para que você possa navegar na internet. A não ser que você fique usando lá o endereço IP direto, né? Aí você vai estar gastando tempo. Mas se você for utilizar o endereço como a gente é acostumado, www.ifma.edu.br, antes dessa solicitação ir de fato para onde ela tem de ir, ela é transformada em um endereço IP. Bom, e o que é o endereço? O que é esse endereço de fato, né, pessoal? Esse endereço IP ele é a representatividade das máquinas, tá? E aí quando eu disse para vocês que você quando acessa o site da Globo ou então o site do IFMA e aparece para você aquelas imagens, os textos, o vídeo, cada elemento desse, por exemplo, uma imagem, um vídeo, ela tem um endereço, ela tem uma URL, tá? Esse endereço é um endereço de recurso. Tá? É um endereço de recurso. Então, as imagens, os vídeos, tudo isso tem endereço. E aí você percebe que esse endereço geralmente é separado por ponto e chega em um determinado momento que ele começa a organizar por barras. Tá? Essas barrinhas geralmente representam como se fosse um diretório dentro da máquina para poder você chegar em um determinado local para buscar um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo ou coisas assim, tá? Ou elementos assim. Aqui, por exemplo, a gente tem mais ou menos a ideia de como funciona o DNS, tá, pessoal? O DNS, ele geralmente tem uma área raiz, né? E aí, de acordo com o endereço, ele vai sabendo qual é o caminho que ele tem que percorrer. Por exemplo, quando você pega um endereço e tem BR, ele já sabe que ele tem que se organizar para procurar ali na árvore de vários endereços que ele tem, o caminho dele que ele vai fazer um caminho lá para o BR. Tá? Mas se fosse .org, por exemplo, o endereço que a gente está querendo navegar, então ele iria ali para a área do .org e aí buscaria naquela área o resto do endereço para ele poder saber e chegar no local que de fato ele quer chegar. Tá? Bom, e aí como a gente havia falado anteriormente, a URL, que é um conceito extremamente simples, mas bem interessante de você conhecer, ele é o endereço dos recursos que existem na internet. Qualquer vídeo, qualquer imagem, qualquer arquivo tem uma URL,
tem um endereço, pessoal, tá? Entendam sempre isso, tem um endereço, tá? E esse endereço ele é um endereço único que identifica aquele recurso de forma específica, tá? Bom, aqui tem um exemplo de URL, né, em que a gente tem aí as várias partes da URL dividida, como ali a parte do protocolo, o endereço do equipamento ou da máquina. E aí você percebe que quando chegam a vir as barras, essas barras representam diretórios, tá? Porque no fundo, o que você acessa, né, o que você solicita, são páginas, são arquivos. Tá? São arquivos. Então, quando você acessa uma página do IFMA, que carrega lá aquela imagem é um arquivo, que estava em uma máquina e veio através daquela estrutura que a internet provê, saiu da máquina lá do IFMA e chegou até a tua máquina. Por isso que você consegue enxergar a imagem na tela do teu computador. Aquela imagem, ela não está lá. Ela estava lá e agora está na tua máquina. Tá? Bom, a segunda e terceira parte da nossa disciplina, pessoal, é para falar de uma linguagem chamada HTML. HTML é uma linguagem de marcação e é a linguagem que permite que você crie páginas para a web, tá? Crie páginas para serem disponibilizadas na web, ok? Atualmente o HTML está na versão 5 e vai ser a versão que a gente vai discutir aqui com vocês no decorrer da nossa disciplina. O HTML a construção de uma página HTML se dá através de tags. Tá? Então eu vou ter aí, por exemplo, uma tag de abertura e uma tag de fechamento, P e fecha P. Por que abertura e fechamento? Não sei se você vai perceber aqui no exemplo embaixo, está colocado assim, a tag P, aqui vai o texto que veremos ao navegador, e aí uma outra tag que complementa, uma tag P também. Só que essa tag P ela é diferente, ela tem uma barrinha. Essa barrinha significa que essa parte da tag é a parte de fechamento. Então, para a gente poder visualizar as tags, ela geralmente tem, mas não obrigatoriamente, geralmente ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos de tags, tá? As tags básicas, como HTML, head e body, que a gente vai discutir um pouquinho com vocês e vai ver, na verdade, no decorrer da nossa disciplina. Bom, como é uma sintaxe para uma tag, pessoal? Como a gente havia dito antes, as tags geralmente elas têm uma parte de abertura e uma de fechamento. Mas não necessariamente todas elas são assim. Você vai perceber ali uma tag que a gente chama de tag órfã, lá embaixo. Tá? Se uma tag órfã possui se uma tag ela é órfã, ela possui a seguinte sintaxe. Aí você está vendo uma tag chamada BR. Tá? Percebam que a tag BR ela é sozinha. Por isso ela é chamada de tag órfã. Tá? E o fechamento dela é feito dessa forma. Diferente da tag de parágrafo que você pode perceber ali em cima, tá? Que é a tag que a gente viu anteriormente também, que você tem uma abertura e tem o fechamento. Bom, existe uma estrutura, pessoal, numa página construída com HTML, existe uma estrutura hierárquica. Essa estrutura hierárquica ela é colocada de uma forma como se você tivesse elementos internos e elementos mais externos. Tá? Como assim, professor? Dê uma percebida que essa é a estrutura básica de uma página HTML. E aí eu já alerto vocês, não fiquem preocupados, é um assunto extremamente simples, tá? Em que vocês vão poder interagir muito com a parte da utilização das tags, até para que você tenha um reforço no entendimento da sua... Porque futuramente você vai estar construindo uma página e vai precisar desses elementos. Tá? Então aqui a gente tem uma tag HTML e fecha HTML. Por que eu disse que existiam tags mais externas e tags mais internas? Percebam que a tag HTML está na linha 1. E a tag de fechamento do HTML está na linha 8. Então percebo que tudo aquilo que está entre a tag de abertura do HTML, que está na linha 1, e a tag de fechamento do HTML, que está na linha 8, todos esses caras como o head, o body, eles estão internos a essa tag de HTML. E aí quando você olha o head, você vai perceber que o head dentro dele também tem outra tag. Então, que é o title. O title está dentro do head e o head está dentro do HTML. A mesma coisa é o body. Você percebe ali que o body, dentro do body tem uma tag P, que é uma tag de parágrafo. Então, o P está dentro do body e o body está dentro do HTML. Tá? Então, essa estrutura hierárquica ela é bem interessante. Tá? O HTML é uma tag de abertura e fechamento. É a tag que indica que esse documento que a gente vai estar escrevendo é um documento de HTML. Tá? A tag head é a tag de cabeçalho.
Hoje, quando você acessa uma página, geralmente tem aquelas abas, e na aba geralmente tem ali o nome da página que você está acessando. Americanas.com, Globo, Google, YouTube, então aparece ali naquela aba. Tá? Aquela aba, aquela informação que está na aba, ela é essa informação que está aqui no título, dentro do cabeçalho. Outra informação, e vamos dizer assim, a mais importante para a gente que vai utilizar o HTML, é esse espaço chamado abre body e o fecha body. Tá? Por quê? Tudo aquilo que você coloca entre essas duas tags vai aparecer para o teu usuário. Então aquelas imagens que você olha no site do IFMA, aquele texto que você olha no site do IFMA, tudo aquilo está colocado entre a tag body e o fecha body. Tá? É a área de visualização, é onde você vai colocar as coisas e teus usuários vão poder visualizar. Bom, esse é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, mas é interessante a gente já ter uma noção. Tá? Um site, pessoal, ele é composto de vários arquivos. Imagens, vídeos, documentos, outras páginas, são vários arquivos, são vários elementos. Tá? E geralmente a gente organiza esses arquivos em uma pasta. Tá? A criação de um site nada mais é do que criar uma pasta, criar arquivos, colocar dentro dessas pastas de uma forma organizada. Se eu vou ter uma imagem, então eu vou criar logo aqui um diretório de imagens, vou colocar todas as imagens que vão fazer parte do meu site dentro desse diretório. O meu site vai ter uns vídeos, então eu vou criar uma pasta de vídeos e vou colocar todos os vídeos que fazem parte da minha página dentro dessa pasta de vídeos, tá? E as outras páginas que eu vou criando ali no meu diretório, de forma que quando tiver que ser acessada por alguém, né, eu mande isso para um servidor, que é uma figura que a gente vai também discutir um pouquinho mais lá para frente, que é a máquina que pega... Quando eu falei para vocês da comunicação IP, eu disse que a nossa máquina se comunica com uma outra máquina. E que nessa outra máquina estão todos os arquivos que a gente precisa. E que pela estrutura física da internet, os recursos que estão ali, que recursos são esses, Mauro? A imagem, o vídeo, os arquivos, PDF, doc, todos esses arquivos saem da máquina que está lá com todo esse material e vêm para a minha máquina. Essa máquina de onde partiu esses documentos é uma máquina que chama de máquina servidora. Tá? Bom, e aí para você publicar a tua página, para você publicar o teu site, você manda teus arquivos para essa máquina servidora. Então o Google tem uma máquina servidora, o IFMA tem uma máquina servidora, em que todos esses arquivos ficam lá guardados. E aí, para você disponibilizar, para você criar o teu site, você também vai ter que mandar a tua página, ou tuas várias páginas, o teu site completo, para uma máquina servidora, porque ela sim tem a capacidade de publicar tudo aquilo que está lá na internet. Tá? E aí, torna a frisar, para fazer isso, você vai utilizar uma aplicação chamada FTP, que usa também o serviço de internet, que é um serviço de transferência de arquivo. Bom, para a gente poder refletir um pouco, pessoal, eu trouxe aí uma imagem, muito provavelmente talvez não seja da época de vocês, de 2002 para 2012, o que mudou, né? Em 2002 a gente tinha alguns serviços e em 2012 a gente passou a ter vários serviços, tá? Como Netflix, Wikipedia, o Android, Vimeo, Gmail, YouTube, Twitter, Facebook. Então, esses vários serviços, né, durante esses 10 anos foram criados vários serviços que fazem uso da internet, que fazem uso principalmente aí como serviços da web. Tá? Por que é interessante essa reflexão? Porque se você está entrando nesse mundo agora, que é o mundo da internet, e aí eu te aconselho a ter um afinco com relação a entrar nesse mundo, porque ele abre um leque de espaço para mercado de trabalho bem interessante. Tá? Você percebe que cada dia surge uma página diferente, surge um serviço diferente, e quem sabe futuramente não vão ser vocês que vão estar criando aí um serviço, o próximo Facebook, o próximo YouTube, tudo pode acontecer. Tá? Bem, deixa aí o espaço de perguntas, né, para a gente poder discutir aí na continuidade do momento que a gente vai ter aqui com vocês. Tá? Bem, com relação à atividade diagnóstica, pessoal, a gente trouxe aí 3 pontos. Tá? Cite um fato histórico que influenciou o surgimento da internet. Né? A gente trouxe alguns elementos históricos, né? Mas tem alguns elementos que foram bem fortes, não só para o surgimento da internet, na verdade vários avanços tecnológicos surgiram a partir de vários pontos históricos. Tá? O segundo ponto que a gente traz é explique um passo a passo como acessamos a internet.
Como é que a gente ocorre aquele processo da gente digitar www.google.com? Como é que a gente recebe aquela página do Google no nosso computador? Como é que isso acontece? Tá? O que tem que acontecer aí? Tem que acontecer alguma comunicação? Alguém tem que mandar alguma coisa para a gente? Eu quero que você descreva em um passo a passo em como é que isso funciona. E aí você pode lembrar um pouquinho como é que isso funciona na tua casa. Tá? O que você entende por IP? Internet, o nosso endereço de internet, tá? O URL, né, que é o nosso endereço de recurso, e o DNS, né, que é o que a gente chama de servidor de nomes. Né? O que você entende por esses três carinhas aí? Tá? Cite duas vantagens e duas desvantagens do surgimento da internet. Tá? O que a internet ajudou? E aí a gente tem vários exemplos. Mas o que a internet também prejudicou? Né? E aí você pode, aí, junto com um grupo, junto com os colegas, trazer elementos para que possam responder esses 4 questionamentos e aí a gente possa discutir com vocês sobre aquilo que vocês conseguiram aí expor. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa aula. Tá? Agradeço aí a todos pela atenção. Até mais e uma boa disciplina a todos.